Vamos lá, pessoal. Agora, questão 7 da prova. Um trapézio ABCD retângulo em A e D possui suas diagonais perpendiculares, sabendo-se que os lados AB e CD medem, respectivamente, 2 e 18, então a área desse trapézio mede. Bom, essa é uma questão que eu considero mais complicada, tá? É um assunto, uma questão clássica essa de trapézio retângulo com diagonais perpendiculares, tá? Isso é bem manjado, já caiu na prova do Colégio Naval em 2004, na prova do IME em 2015, na prova do ITA já caiu também. Então é um assunto bem famoso, bem manjado, mas para a prova da SpaceX foi novidade, né? Nunca tinha caído. Então, mais um motivo que eu falo para vocês, não fiquem só limitados ao que já caiu, né? Olhem também outras provas. Então, vamos lá. Eu acho essa questão difícil, vamos lá. Vou mostrar para vocês duas soluções para ela. Então, primeiro vou fazer a figurinha, né? Um trapézio retângulo ABCD. Então, repare que AB mede 2, então AB é a base menor. Então, aqui está a base menor e aqui está a base maior, CD. Certo? Beleza. Bom, esse trapézio é retângulo, então aqui tem que ter um ângulo de 90, aqui um ângulo de 90. As diagonais desse trapézio são perpendiculares. Então, ficou mais ou menos perpendicular. Deixa eu melhorar essa diagonal aqui, que ficou bem feia. Mais ou menos. Beleza, aí diagonais perpendiculares. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Ok. Bom, repare que... deixa eu colocar os dados, né? Ele diz que AB mede 2 e CD mede 18. Ok. Bom, ele quer saber a área desse trapézio. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é a fórmula de área, senão você nem começa o exercício. A área do trapézio, tá? Vou representar de S em vez de A, para não confundir com vértice A, é sempre Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2, né? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2, ok? Então, só para quem não lembra aí dessa fórmula da área. Beleza, vamos lá. Vou apresentar duas soluções para esse problema. A primeira solução, que é usando uma ferramenta que eu gosto muito, que eu acho que safa demais no exercício, né? Repare, a gente tem muitos triângulos retângulos. Triângulo retângulo chama duas coisas, né? Te desperta atenção para duas coisas. Uma, Pitágoras, teorema de Pitágoras, que relaciona os três lados de um triângulo retângulo. E a segunda, que é trigonometria, tá? Muitos triângulos retângulos, você está vendo muitos anos 90, então pensa em triângulo retângulo, pensa em trigonometria ou Pitágoras. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou usar a trigonometria nesse problema. Eu vou começar chamando esse ângulo aqui de alfa, tá legal? Repare o seguinte, a base maior a gente conhece, né? Vale 18. A base menor a gente conhece, vale 2. O que a gente não sabe é a altura. Nosso objetivo, então, nesse problema, basicamente, é calcular a altura. Primeira coisa que eu vou fazer é traçar essa altura. Aqui. Vou traçar essa altura para a gente enxergar ela. Tá aqui, essa é a altura. Repare que, quando a gente traça essa altura, né, aqui fica dividido num retângulo, né? A gente percebe que o lado AD é a própria altura desse trapézio. Show! Agora, repare o seguinte. Então, nosso objetivo é calcular essa altura. Bom, esse ângulo é alfa. Eu preciso que você note que esse ângulo também vale alfa. Como é que a gente enxerga isso? Porque, né, os lados do trapézio são paralelos e eles estão sendo cortados por uma transversal, que é aquela diagonal. Então, esse ângulo é alterno interno com esse, são iguais. Ok? De cara, o que a gente percebe? Desse triângulo aqui, que eu estou destacando de vermelho, de cara, a gente percebe que a tangente de alfa... A tangente de alfa é igual a cateto oposto, H, sobre cateto adjacente, que é 2.
Ok? Beleza. Agora, a gente tem que achar essa tangente de alfa por um outro triângulo. Tá? Onde é que a gente vai ter também? O ideal é você marcar o seguinte. Eu vou chamar de beta o 90 menos alfa. Assim, beta. Repare que alfa e beta somam 90. Então, olhando para os triângulos, ó, a gente percebe que esse ângulo também é beta, certo? Por causa desse ângulo de 90 aqui. E a gente tem também o seguinte, como aqui é beta, certamente aqui vai ser alfa. Por quê? Porque esse ângulo é de 90. Então, repare, vou destacar aqui de verde o triângulo que eu estou trabalhando. Ó. Esse triângulo aqui, que tem uma diagonal, ele é retângulo. Ele é retângulo aqui, né? Ele é retângulo e tem esse ângulo beta. Consequentemente, o outro ângulo tem que ser alfa aqui. Tá legal? E eu vou calcular a tangente de alfa. Repare, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é esse aqui, que é 18, sobre o adjacente, que é h. Então, isso aqui é igual a 18 sobre h. Beleza? Então, tem que ter essa visão aí para achar os ângulos do triângulo retângulo. Agora morreu, né? Se você multiplicar aqui cruzado, né? Você vai ter h ao quadrado igual a 2 vezes 18, 36, logo h igual a 6. Certo? Então, essa é uma solução para esse problema, né? H igual a 6. Depois a gente achou o h, ficou fácil, né? Qual vai ser a área? A área vai ser base maior, 18, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 6, sobre 2. Beleza? Então, vai ficar 20, vai dar 20 sobre 2, 10, 60, né? 60 é a área letra B. Tá bom? Então, essa é a primeira solução para esse exercício. Tem uma segunda solução para esse exercício, que é a seguinte. Tá aqui. Segunda solução, tá? Essa solução talvez seja mais complicada, porque ela exige um teorema que muitos provavelmente não vão conhecer, tá? Mas é bom para a gente falar desse teorema e você ganhar essa ideia aí para o seu banco de ideias, para você acertar uma outra questão futura. O trapézio é um quadrilátero, certo? Existe uma relação entre os lados de um quadrilátero quando as suas diagonais são perpendiculares, tá? Então, olha só, quadrilátero de diagonais perpendiculares. Tá? Existe uma relação que envolve os lados de um quadrilátero quando ele tem diagonais perpendiculares. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês enxergarem essa situação. Ó, imaginem esse quadrilátero aqui, tá? Genérico, tá? Não tem nenhum lado igual, nada é ponto médio, nada. É um quadrilátero genérico, só que ele tem diagonais perpendiculares, ok? Vamos dizer que os lados sejam A, B, C e D. Se esse quadrilátero é um quadrilátero de lados A, B, C, D e as diagonais são perpendiculares, então vale a seguinte regra, a seguinte propriedade. A soma dos quadrados dos lados opostos, as somas dos quadrados dos lados opostos são iguais. Ou seja, A ao quadrado mais D ao quadrado. Opa, peraí, eu botei fora de ordem, né? Ficaria AB, C e D. Pronto, agora sim, faz mais sentido. A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais D ao quadrado. Tá? Essa é uma relação que existe entre para um quadrilátero de diagonais perpendiculares, entendeu? Então, ele pode criar um outro exercício
em que o quadrilátero tem diagonais perpendiculares, não necessariamente o trapézio. Geralmente ele usa o trapézio para você combinar propriedades, entendeu? Geralmente, porque se ele pegar um quadrilátero genérico, pode ficar muito difícil o problema. Então ele pega sempre quadrilátero tipo um trapézio, porque você consegue combinar propriedades com ele. Mas, sei lá, ele poderia pegar um trapézio não retângulo, por exemplo. Ele pegou um trapézio que é retângulo e tem diagonais perpendiculares. Ele particularizou muito, né? Ele impôs duas condições para o quadrilátero para isso, né? Para poder facilitar bastante facilitar não, a questão não é fácil, mas para poder ficar fácil de resolver, digamos assim. Como é que a gente prova isso? Não é difícil. Basta você pensar no seguinte: pega esses segmentos aqui que aparecem nas diagonais, ó, chama de x, de y, de z e de w, tá? E aplica o teorema de Pitágoras. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado, né? Aí, se você aplicar nesse outro triângulo aqui, você vai ter que z ao quadrado mais w ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, se você somar as equações, você vai descobrir que a ao quadrado mais c ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, opa, faltou espaço aqui, mais z ao quadrado mais w ao quadrado, certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa com esses outros dois triângulos aqui, né? Então, a gente tem que, no triângulo lá de cima, x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a d ao quadrado e y ao quadrado mais w ao quadrado é igual a b ao quadrado. E aí, quando você soma as equações, você vai descobrir que b ao quadrado mais d ao quadrado também vale x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado mais w ao quadrado. A mesma expressão que você encontrou para a ao quadrado mais c ao quadrado, certo? São a mesma expressão. Consequentemente, a ao quadrado mais c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais d ao quadrado. Beleza? Show! Então, o que acontece, pessoal? Como é que a gente poderia resolver esse exercício usando esse teorema? A gente poderia resolver assim, ó. Deixa eu fazer uma nova figura rapidamente. Então, tem lá o trapézio, que já foi dito que é retângulo, e de diagonais perpendiculares. Eu não vou desenhar as diagonais para não poluir a figura. Então, ó, a gente sabe que os lados são 12, 18, aqui é a altura, certo? Vamos chamar esse outro lado aqui de L, por exemplo. Tá? Então, o que a gente tem? Se esse trapézio tem diagonais perpendiculares, então vale esse teorema dos quadriláteros de diagonais perpendiculares. Ou seja, a soma dos quadrados dos lados opostos é igual. Então, é h ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 4 mais 18 ao quadrado é 324, né? Então vai dar 328, certo? Agora, o que você sempre faz em problemas de trapézio? A solução para problemas de trapézio é sempre, geralmente, né, praticamente sempre, você vai traçar a altura dele, né? Por que a gente faz isso? Porque quando você traça a altura do trapézio, você divide esse trapézio num retângulo e um triângulo retângulo. Então, para cá vem 2, né, por causa do retângulo, e o que sobra do 18 vem para cá, que é o 16. E aqui fica h. Então, a gente tem outra relação, né? Pelo teorema de Pitágoras que a gente forma, a gente tem que L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 16 ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 256. Beleza. Agora, combinando essa equação com essa equação aqui, a gente pode substituir, né? A gente pode fazer uma substituição aqui e a gente vai obter que h ao quadrado mais o L ao quadrado, que é h ao quadrado mais 256, é igual a 328. Consequentemente, 2h ao quadrado vai ser igual a 256 menos 328, vai dar quanto? 60, acho que 62, né?
Não, 72, isso, 72. Vai dar 72, né? Consequentemente, h ao quadrado é igual a 36, logo h é igual a 6. Beleza? E aí chegamos no h, depois é só calcular a área. Tá? Essa então seria a segunda solução para esse problema. Tá? Tem ainda uma terceira solução. Deixa eu ver aqui se ela cabe. Se a gente fizer... É isso aí. Acho que tá bom essas duas soluções. Tá? Belezinha, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu!